No quadro Papo de Terapia, o psicólogo Gabriel Ribeiro propõe uma reflexão provocadora. Será que o autocuidado que praticamos hoje é realmente descanso ou apenas mais uma forma de desempenho emocional disfarçado? Em tempos de produtividade constante, a linha entre cuidar de si e atender às expectativas sociais de estar bem pode ser mais uma tênue aí do que parece. Seja bem-vindo, Gabriel. Ei, Cláudio, mais uma semana eu estou aqui para a gente discutir em mais um papo de terapia um pouquinho sobre saúde mental, psicologia. E hoje eu trago um tema para reflexão, dos nossos telespectadores ou de todos aquelas que vão receber essa mensagem, que é sobre o autocuidado. Será que o autocuidado, ele é de fato somente um descanso? Ou ele também é uma tentativa de desempenho comprometido ou um desempenho performático, né? Isso é muito importante de nós refletirmos hoje, especialmente com o advento de novas tecnologias, né? E com o acesso, e a permanência de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos em geral, em relação a essas tecnologias, né? O autocuidado, ele de fato é um momento em que nós não é exatamente descanso, né? Mas também o descanso faz parte do autocuidado. Mas ele é um conjunto de práticas, de técnicas, né? Que nós nos acautelamos, nós cuidamos para que elas possam, de alguma forma, ou que nós possamos, por meio de práticas de autocuidado, nos preservar a nossa integridade física, psicológica, a nossa saúde integral. Agora, o que tem me preocupado é que hoje nós temos criado e já feito parte mesmo, constituído uma cultura de desempenho, uma cultura performática. Ou seja, nunca tivemos tanto uso de suplementações inadequadas, de vitaminas, inadequadas. Fato é, por exemplo, que dentro de evidências científicas, de altíssimo nível que nós temos hoje, de protocolos rigorosos, se nós pegássemos, por exemplo, tantos suplementos, a gente tem evidência de potencialização, melhoria, para o nosso corpo, talvez de, no máximo, 2 ou 2 desses suplementos. Muitos sequer causam algum tipo de, ou trazem o que a gente chama na ciência de eficácia. Isso é importante se pensar. Por que eu cito esse exemplo do suplemento? É o mesmo caso que também é muito comum, entre homens e mulheres, meninos, meninas, mas também nós temos o caso do sono. Hoje o sono ele virou um ritual. Hoje o processo para se preparar para dormir virou um processo de skincare, de cuidado com a pele. Ou seja, eu faço uma série de ritos para cuidado com a minha pele, demoro, Não digo que não deve ser feito, mas o que eu objetivo trazer como reflexão é sobre esse processo ritualístico que nós temos transformado a nossa vida hoje. Se isso, de alguma forma, não tem permitido ou tem aniquilado o nosso acesso, a nossa conexão com o nosso próprio corpo, com quem nós somos, com o que nós sentimos, e com processos de amadurecimento, de exercício, de uma educação física, de mudanças de hábitos disfuncionais de uma forma natural. Isso é importante de nós pensarmos, porque à medida em que nós vamos ritualizando o autocuidado, ele pode deixar em um dado momento de ser autocuidado. Por exemplo, nós temos, se não me engano, lá na classe dos transtornos obsessivo-compulsivo, nós temos, a exemplo, o transtorno dismórfico
corporal, por exemplo. No transtorno dismórfico corporal, nós temos uma não identificação com o nosso corpo. Tem algo de errado com o nosso corpo. Apesar de ser uma memória falsa, como a gente diz na neurociência, né? Pode ser inclusive mentira, outras pessoas não veem isso. Mas nós, a pessoa que sofre com um transtorno dismórfico corporal, vê algo no corpo que muitas vezes pode ser que não exista, né? Está muito magro ou muito gordo, né? Ou seja, palavras, né? Crenças nucleares que acabam muito mais machucando, trazendo uma pormenorização desse sujeito. Então, nesse caso, né, qual que é o limite? Qual que é a linha que nós temos aqui? Se ela não é tênue demais, fina demais, entre o que é cuidado, autocuidado, e o que é uma crença nuclear que gera pensamentos ou comportamentos que serão disfuncionais, excessivos, muitas vezes compulsivos, né? Então, por isso que é importante pensar. Autocuidado é autocuidado, faz muito bem e nós devemos sempre priorizar. O que passa disso é preciso refletir se não é exagero, se não é excessivo e se de alguma forma não diz muito mais sobre uma preocupação corporal, uma dificuldade de lidar com a minha existência, do que uma tentativa de cuidar simplesmente, genuinamente de mim. Tá? Muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima. É isso aí, Gabriel, com a gente aqui sempre às quintas, trazendo informações aí sobre o mundo da psicologia. Mas é sempre importante, qualquer dúvida aí, procurar um profissional para saber realmente qual o seu tipo aí de atendimento personalizado.